Oi, turma. Vocês estão seguindo os vídeos de eletrônica analógica aqui do canal. A gente já está terminando de falar sobre o nosso projeto de uma fonte retificadora reguladora. A gente está no último bloco, a gente está estudando agora circuitos reguladores. Eu vou falar um pouquinho, de alguns circuitos reguladores comerciais. Então, aqueles caras são reguladores, alguns chips que a gente já compra no mercado, estão prontos ali pra gente, ok? São muitos úteis, alguns aí bem famosos, vocês já devem ter ouvido falar sobre eles. Vamos lá então, falar um pouquinho sobre reguladores comerciais. Só para lembrar, nosso projeto, de uma fonte retificadora regulada, a gente começou lá com uma tensão alta, diminuímos essa tensão passando por um transformador, essa tensão alternada, passamos o circuito retificador, deixamos ela só positiva, diminuímos essa oscilação por um filtro capacitivo e já estamos aqui no circuito regulador para deixar ela perfeitamente reta, que é contínua. Então, transformei esse cara que é alternado em algo perfeitamente contínuo. Já vimos o circuito regulador utilizando o diodo Zener, só que agora eu quero falar um pouquinho para vocês dos reguladores comerciais, alguns CIs que a gente consegue comprar já no mercado para fazer a regulação, nos ajudam aí neste processo. Vamos lá. Alguns reguladores, só para primeiro lembrar o que é um regulador de tensão. Na aula de diodo Zener a gente já falou sobre ele, né? O regulador de tensão vai fazer que eu tenha uma tensão fixa, mesmo que eu varie, mude alguns valores dentro do meu circuito. O exemplo clássico lá que eu sempre dou para os meus estudantes, né? É se você pegar um aluno que está estudando eletricidade, o início de eletrônica, ou então já está lá no início de eletrônica, você tem lá uma fonte de 20 volts, pede para ele projetar um circuito que forneça 10 volts de saída. O que ele vai fazer? Vai pegar essa fonte de 10 volts, de 20 volts, e colocou ali dois resistores iguais. Ok, ele realmente tem 10 volts aqui em R2, mas basta que você conecte qualquer coisa aqui, ou outro circuito, coloque uma carga nessa sua fonte, e ele vai deixar de fornecer 10 volts. Porque que se mexeu na impedância toda do circuito e foi o caos. Então esse cara tinha 10 volts aqui sim, R2, mas ele não serve como uma fonte regulada, porque ao avaliar essa resistência, colocar uma carga ali na saída, ele mudou o VO, ele não conseguiu manter o VO fixo. A gente já viu a videoaula sobre o diodo Zener, como fazer um circuito regulador a partir de um diodo Zener. Só que existem alguns circuitos que eu posso comprar pronto no mercado. O exemplo deles são a série 78 e a série 79 de reguladores. Aqui está um XX, ele varia. Posso ter 7805, 7806, 09, 10 e assim vai também o 79. A série 79, 7905, 7906, 7909 e assim vai. Onde a série 78 me dá tensões positivas e 79 tensões negativas. Tá, reguladores sempre fixos. Eu coloquei lá, comprei lá um 7805, a saída dele sempre vai ser de 5 volts. Sempre assim, desde que ele esteja ligado, conectado certinho como pede o datasheet dele. Geralmente, ele tem esse encapsulamento do TO220, que é esse encapsulamento clássico aqui, para chips de 3 pinos, parece muito a um transistor com a potência maior, alguns triacs também tem esse encapsulamento, mas aí você pode ver lá, se ele tiver escrito lá 7805, ele é um regulador de tensão fixa, 0,5 de 5 volts. Se for 79, ele é uma tensão negativa, 79,05 de 5 volts negativo, 78,15, 15 volts positivo, 79,24, 24 volts negativo, ok? Vamos para o datasheet. Nesse caso, escolhi aqui o datasheet do positivo, do 78, não é muito diferente da linha, da série 79, não. Os recursos, traduzindo bem direto aqui do datasheet, ele tem uma saída ali de até 1 ampere. Você consegue nessa família ter chips com tensões de saída de 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 ou 24 volts. Ele tem proteção contra sobrecarga térmica, sobre o esquentar. Você viu lá que você consegue colocar um dissipador nele, se estiver trabalhando com correntes altas. E também contra curto-circuito. E ainda uma proteção sobre o transistor de saída, o circuito de saída dele, existe um transistor. Está aqui falando do encapsulamento dele, geralmente quando a gente vai montar uma placa
nossa, a gente usa em casa, né, ou então no laboratório da escola, a gente utiliza esses encapsulamentos, TO-220, e tem aqui um outro tipo de encapsulamento. Temos aqui também os blocos internos dele, mas eu vou deixar para vocês brincarem com isso depois. Quero falar de um ponto específico dele aqui, que é a tensão de operação dele. A tensão de, não nem de operação, a tensão de entrada desse cara. O pessoal costuma dizer que ele é alimentado sempre com 24 volts. Isso, na verdade, é um erro. Na verdade, ele é alimentado com 35 volts se você estiver trabalhando com 78,05 ao 78,18. De 5 a 18 volts. E para o 78,24, você trabalha com 40 volts. Então, ficar atento a essa tensão de entrada desses caras. Então, significa assim, olha só. Não basta, assim, esse cara me regula, a saída dele sempre me dá 5 volts. Por que que então não ligo ele direto na tomada, ele vai me dar 5 volts direto na tomada? Não, porque ele precisa, né, de ter uma tensão ali de entrada de no máximo 35 volts. Então eu preciso de abaixar essa tensão e retificar essa tensão para que de fato ela chegue ali em 35 volts e eu consiga finalizar, deixar ele cravado em 5 volts. Ok? Só para falar rápido aqui das características elétricas desse cara, no caso aqui, ó, ele tem várias tabelas, eu peguei a tabela apenas no 7805, só para chamar a atenção, ó, e ele tipicamente é de 5 volts, mas no próprio datasheet dele diz que ele pode ter algumas variações, né? Variações ali pequenas, mas que isso existe. Então, não precisa de também, o meu 7805 está dando crise, tipo, 5,2 volts. Isso é normal, acontece isso sim, tá? Mas ele foi projetado para 5 volts, tranquilo? Cara, que é muito importante a gente entender e que simplifica muito a nossa vida são as aplicações típicas dele. Está lá no datasheet, ó, na página 21 já, esse datasheet. Em um específico, eu vou mostrar esse cara daqui, ó, que é quando eu trabalho, né, com uma saída regulada, que é o que de fato nos interessa. Ele simplesmente liga o 7805, só que ele pede para você acoplar dois capacitores, ó, um capacitor de entrada de 0,33 micro ou 330 nano e um outro aqui de 100 nano, ou 0,1 microfarad. Esses são capacitores, né, para filtrar o sinal. Você garantir que você tenha um cara aqui, ó, limpo de entrada, que não tem uma oscilação grande aqui na entrada para dificultar o trabalho do 7805, né? Porque se você ficar um cara lá, tipo, você quer deixar 5 volts, só que sua entrada está 18, 19, 18, 19, 30, 50 volts, fica essa bagunça toda, não dá. Ele vai lá, põe o capacitor para tentar filtrar isso e ajudar esse cara daqui, né, a trabalhar. E ele também coloca um capacitor aqui na saída para que qualquer variação que ele tenha também seja minimizada com este filtro. Fácil, fácil, né? Então simplesmente conectar lá no seu circuito, né, na saída do seu circuito, se quiser 5 volts, um 7805. Temos também alguns reguladores que são ajustáveis. Então, o 7805 só me dava 5 volts. Mas eu tenho esse cara aqui, ó, esse LM317. Eu consigo variar, ajustar a tensão de saída dele. Ver os recursos daqui no datasheet dele, né? Eu tenho lá uma corrente de saída até de 1 ampere e meio. Eu consigo ajustar a tensão de saída dele de 1,2 a 37 volts. Ele também tem proteção interna sobre tensão, né, sobre curto-circuito, sobre temperatura alta, aquela também sobre o transistor de saída e o encapsulamento dele, nesse caso aqui, deste fabricante, oferece apenas o TO-220. Também tem o bloco interno dele, mas o que eu quero mostrar para vocês de fato é a aplicação típica, como que eu conecto ele no meu circuito. Dando um zoom aqui, né, nessa aplicação típica, tá lá, ó, bem parecido com o que a gente viu lá no 78, na série 78 e também na série 79. Coloca aqui, ó, dois capacitores, um capacitor de fio de entrada e um de saída. O fato de eu conseguir ajustar agora este meu sinal, né, de saída, minha tensão que eu quero, ele ainda utiliza uma resistência e um potenciômetro, que é uma resistência variável, né? Ele nos dá essa fórmula daqui, ó, para calcular qual vai ser a tensão de saída. Simplificando, eu posso simplesmente dizer que vai ser 1,25 e multiplica 1 mais R2 sobre R1. Beleza? Algumas notas dele aqui, né? Ele fala que esse capacitor
de entrada, né, que chama aqui de CI, ele é necessário quando o seu regulador está longe, né, está uma longa distância do filtro da fonte, né? Lembrando que o meu regulador vem exatamente após o meu filtro. Se por acaso colocar esse regulador longe do seu filtro, ele pede para você colocar um capacitor aqui na entrada dele, ali de 100 nano,1 microfarad. E na saída ele pede para você colocar um capacitor de 1 microfarad. E ele fala, né, você não precisa ir para estabilizar o sinal, mas é melhor a resposta transitória, quando você está variando, está ligando, desligando sua fonte, variando muito o sinal de entrada da sua fonte, ele pede ali para você colocar com esse capacitor de 1 micro, que é um valor bem pequeno, né, um valor usual aí de 1 micro. E ele ainda fala também que essa corrente esse ADG, aqui na ADJ, uma corrente de ajuste aqui, geralmente ela é menor do que 100 micro, e você pode tirar isso da fórmula. Por isso que eu costumo resumir o meu VO simplesmente por 1,25, que multiplica 1 mais R2 sobre R1, ok? Então agora sim, temos aqui a nossa fonte regulada completa, inclusive com o nosso circuito regulador trocado aqui por um circuito comercial, ok? Para finalizar todo esse estudo nosso de uma fonte retificadora regulada, vou mostrar para vocês o circuito de uma fonte com um ajuste de tensão na saída, né, variando de 1,25 a 12 volts. Como é esse cara? Olha que circuito bonito. Este é outro circuito que vocês vão imprimir, colocar lá na casa de vocês, no guarda-roupa, então no espelho, que todo dia quando você acordar, você vai namorar esse cara daqui. Vamos identificar todos os componentes nele, ó. Ele tem aqui, ó, transformador, né? Para diminuir a tensão de entrada, tá vendo? Ó? Coloquei aqui uma fonte com um pico lá em 179 volts, quase 180 volts. Você viu que a gente tem, né, uma tomada monofásica. Eu passei num transformador para diminuir essa tensão. Depois eu passei, ó, no circuito retificador para poder deixar essa tensão alternada apenas com valores positivos, já é um valor contido pulsante. Passei no filtro capacitivo para diminuir a ondulação. E por fim, passei no circuito regulador para deixar essa tensão perfeitamente contínua. Repare aqui, ó, que eu coloquei valores, né, de R1 e R2, no caso aqui estou chamando de R2 e R3, conforme o datasheet do LM317. Está aqui meu capacitor de 1 micro. Não coloquei o capacitor de entrada, eu julguei deixar esse cara perto do meu capacitor de filtro da fonte. Coloquei aqui ainda, ó, uma resistência em série com um LED. É apenas um circuito para indicar que o meu equipamento está energizado. Então, quando eu ligar isso daqui, né, esse circuito, se ele estiver funcionando ok, né, como esperado, não tiver nenhum erro de ligação, conexão ou então um curto-circuito, esse LED daqui está aceso, indicando que neste ponto existe, né, corrente elétrica, então aqui uma tensão esperada. É este circuito que a gente costuma montar no laboratório. Praticamente todo estudante, né, de eletrônica analógica, começou a estudar eletrônica analógica, monta este circuito, ok? Então nós também vamos montar este circuito assim que possível, turma. Ficamos assim. Um abraço, não deixem de ver este circuito, de namorar esse cara. Quem já quiser começar a projetar este circuito no computador, já pode ir lá no site do Easy EDA, já montar lá o seu PCB, porque nós vamos aí montar este circuito, vamos corroer uma placa, vamos soldar os componentes, ligar nos osciloscópios para testar. E no final teremos ali então uma fonte, né, que eu consigo ajustar com um potenciômetro, uma tensão que vai variar de 1,25 a aproximadamente 12 volts. Um abraço e até lá!